Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso vídeo do funcionamento do nosso Perito 2.0, eu vou apresentar aqui para vocês como que é a lógica do funcionamento do banco de dados. Como que a gente organiza aqui os relatórios, como que você pode pensar formas de buscar relatórios e usar isso para te ajudar na sua produtividade. Então aqui, como vocês estão vendo, né, a tela inicial do nosso Perito 2.0, aqui é o nosso painel, é o dashboard, né? Então todas as tabelas e tudo que acessa o sistema você vai acessar por essa página principal do dashboard. Então é o Perito 2.0, aqui em cima você tem uma linha de navegação que vai desde o ambiente, que é o Perícias Judiciais Médicas, a essa página aonde está essas tabelas de referência, que é o Perito 2.0. Você acessa ela aqui em cima e aqui do lado, né? Quando abrir para você aqui as suas áreas de trabalho disponíveis aí no seu Notion. Então, o que acontece? Aqui nós temos, né, os gráficos, né, das nomeações, estatísticas, né, a nossa base de citações aqui, né? Aqui a de hoje é: a vida é uma viagem, não um destino, né? Muito interessante. O relógio, o calendário. E aqui a gente encontra, então, nos cadastros básicos, que são você aumenta e diminui, né? Você faz aparecer e apagar, ó. Você encontra aqui o cadastro de nomeações periciais. Então, essa é uma página que, na verdade, é uma tabela. Então, nessa página, a gente tem uma tabela que são o que a gente faz os cadastros das nomeações. Aqui nessa tabela, a gente vai ter a maioria das variáveis do que são informações, então, das nomeações periciais. E o que eu quero mostrar para você, aqui são várias, né? Mas, basicamente, para a gente ver a questão aqui do prazo processual, que é uma questão muito importante, né, de ser cumprida, da gente ter esses prazos de liberação do laudo, os prazos processuais que a gente tem, né, em cada processo. Aqui a gente vai ter o quê, né? Qual variável? A data da nomeação, o prazo dado, que aqui, né? Então, você foi nomeado nessa data e o juiz deu 60 dias de prazo. Então, automaticamente, aqui tem alguns campos que já são calculados automaticamente. Então, você já tem aqui no prazo final, automaticamente, a partir do momento que você coloca essas duas informações, a data da nomeação e o prazo para concluir essa perícia, né? A tabela, então, calcula automaticamente aqui a data depois de 60 dias. Vocês podem ver aqui, ó, tem um indicador aqui, ó, esse aqui é uma tabelinha de data, esse aqui, jogo da velha, é um número, e o Z somatório aqui, né, o símbolo de somatório, ele é um campo que é calculado. Então, isso aqui, automaticamente, essa tabela vai fazer esse cálculo para você. Então, você só tem que informar a data da nomeação e o prazo que foi dado na nomeação, 60 dias para concluir esse laudo. Então, ele já calcula aqui qual que seria essa data, ele já calcula a partir da data de hoje quantos dias faltam para chegar nessa data, 23/5. Então, aqui você já tem a primeira informação de qual que é o seu prazo real, né? Eram 60 dias, mas agora já, né? Todo dia essa data é atualizada automaticamente, porque é um campo calculado, e aqui ele vai te mostrando quantos dias você tem. E aí, você tem aqui também como fazer um somatório, que é uma forma de você usar essas datas aqui, mas usando aqui uma classificação para você ter ideia de prazos que você tem. Então, aqui nós vamos chamar de no prazo verde, no prazo amarelo, no prazo vermelho e atrasado. Como que calcula, como que isso é feito? Automaticamente por uma fórmula. Eu vou mostrar ela aqui só para vocês verem, né? Essa fórmula ela é automática, então o que a gente constrói e desenvolve aqui na tabela? Você vai ter essa classificação baseado nos dias que você tiver aqui. Qual o critério que a gente quis usar? Se um processo está no prazo que tem mais de 30 dias, ele está no prazo verde. Você ainda tem 30 dias para concluir esse laudo. A gente adotou aqui, se está entre 30 e 10 dias, você entra no prazo amarelo. Ou seja, você tem no máximo aí mais, né, entre 29, entre 30, né? 31 seria o verde. Mas entre 30 e 10 dias é o seu prazo amarelo, porque aí está já ficando em cima do prazo, né? Então você vai ter que
correr com esse processo, fazer todas as perícias, o laudo, né, e já está liberando no prazo. Então, é uma forma de você fazer a gestão dos processos que estão atrasados ou não. Aí, depois você tem a categoria do, eu falei amarelo, agora o vermelho. O vermelho já conta com 5 dias, né, de 10 a 5 dias, tempo para conclusão, no prazo amarelo, 10 a 5, né? Então, é verde, amarelo, e o vermelho é o prazo que tem menos de 5 dias, de 0 a 5 dias para você concluir. Ou seja, é um prazo que você já está estourando seu prazo. Datas negativas, né? No dia você ainda pode entregar, né, no prazo, no 0 dia, ou seja, no dia do marcado para entrega. Mas se a data que começa a ficar negativa, quer dizer que você está atrasado. Então ele vai lá e te classifica atrasado, é um processo atrasado. Então, isso tudo aqui é uma automatização dessa tabela, que você vai ter essa variável aqui de forma automática. Aí, como é que a gente faz para usar, então, isso na sua gestão? Essa construção, então, tudo que você vai precisar fazer é isso: pôr a data da nomeação e colocar aqui os dias que você recebeu de prazo para esse processo, e o resto que eu mostrei é calculado. Então, a gente volta aqui no Perito 2.0, a gente volta aqui para o painel, né? Então, você está vendo aqui que é o painel dos gráficos, né? E aí, a gente vai ir para uma área aqui do nosso Perito 2.0, que eu chamo de gestão da rotina. No gestão da rotina, a gente vai ver aqui, né, o que está acontecendo com aquele determinado processo, né, as fases processuais dele. A gente tem aqui uma tabela, né, que então, ela é uma visão daquela tabela que a gente acabou de ver dos cadastros de nomeações periciais, né, e aqui você vai ver todos os seus processos ativos. Aí, o que eu vou fazer agora? Aí que é a questão que eu estou querendo mostrar. Eu posso aqui fazer o seguinte: como que esse sistema funciona, e você fazendo isso, entendendo isso, você pode pensar outras formas de fazer a sua gestão. O que é importante para mim aqui? Eu quero saber, eu quero olhar para o meu sistema e ele me ajudar na gestão do seguinte: qual são os processos que estão naqueles prazos? Ou seja, qual processo que está atrasado, qual processo que está no prazo vermelho, amarelo e verde? Ou seja, verde é aquele que eu ainda tenho 30 dias para fazer. Por que eu preciso ver isso na gestão? Porque exatamente, se é um processo que eu tenho muito tempo, eu posso esperar mais. Mas se eu estou vendo um processo que está vencendo o prazo, eu tenho que agilizar aquele processo. Já fiz a perícia, já fiz o laudo, já entreguei o laudo. Ou seja, o prazo é para você entregar o laudo na justiça e, nesse momento, findar o seu trabalho. Então, você já fez o laudo, você já respondeu os quesitos iniciais e você entregou o laudo. Então, se você não faz isso no prazo, você atrasa e não é bom para você, como perito, atrasar nenhum processo, né? Nós, assim, temos que primar pela conclusão dos processos nos prazos processuais. Então, o que a gente faz aqui? Para que você traga aquela tabela que a gente acabou de trabalhar, que você só fez 2 inputs, né? Você só entrou com 2 dados, a data de nomeação do processo e o prazo que o juiz te deu, a gente traz para cá, nessa seção aqui da gestão da rotina, uma visão daquela tabela. Ou seja, a tabela já existe, só que eu quero que ver aquela tabela com esse olhar, com essa observação de me ajudar nessa gestão dos prazos. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, eu crio uma nova área aqui no nosso Notion. Toda vez que eu tenho uma linha em branco, eu dou a barra, eu chamo os comandos do Notion. Então, eu quero agora uma view. Eu quero uma view, ou seja, eu não vou criar um novo banco de dados. Eu vou apenas ter uma visão daquele banco de dados que já existe, que foi aquele que a gente acabou de trabalhar agora, que existe numa página específica dentro do nosso sistema do Notion. E das visões que eu quero ver isso, eu quero uma visão que chama de board ou de cartão, porque nela eu consigo fazer uma coisa que vocês vão ver que é o Kanban. Eu consigo ver a movimentação dos processos, né? Então eu venho aqui e escolho Board View. Qual tabela que eu quero ver? A minha tabela dos cadastros de nomeação. Então eu já trago ela para cá. Aqui ele trouxe a tabela completa
E aqui em cima eu consigo mudar a visão, ou seja, o jeito que eu vou ver essa parte, essa tabela que eu estou trazendo para cá. Então aqui no layout, ó, eu mudo para board. No board vocês já podem ver que ele já começa a classificar elas aqui, ó. Organizar a visão, vocês viram que era uma visão da tabela inteira, que eu já vejo organizada, né, por alguns itens que eu vou escolher. E eu vou escolher exatamente aquela classificação de agrupar por, né, não por justiça, né, eu vou agrupar por, vou escolher aqui qual que é o campo. Então é aquele campo prazo. Prazo para concluir o laudo, né? Prazo final é aquele campo calculado, né? Prazo final. Deixa eu ver. Ah, não, aí eu tenho que escolher exatamente aquele que a gente acabou de fazer. Status do prazo do laudo, ó. Então é um campo calculado e o que aparecer lá de categoria, né? Eles vão aparecer aqui. Um exemplo aqui, o prazo V, eu tenho. Aqui eu só estou demonstrando a tabela de teste, né? Então significa o quê? Quando eu tiver os vários lançamentos lá, eles vão aparecer aqui. O que está no prazo verde, o que está sem identificação de prazo ainda, né? E os outros subsequentemente. Então, eu salvando isso aqui, essa tabela, então, por exemplo, aqui, ó, eu vou mudar esse nome para ficar um nome mais fácil, eu vou chamar de Kanban, que é o nome desse tipo de apresentação, prazos processuais. Então já mudou o nome aqui, né? E esse é o Kanban. Então ele já passa a existir toda vez que eu vier aqui no gestão da rotina, abrir o gestão da rotina e olhar aqui o Kanban de prazos pessoais, eles já vão aparecer aqui. Aqui não deu muito para ver, vamos fazer aqui, eu vou alimentar isso aqui só para vocês verem como que funciona. Então, lembrando, a alimentação eu vou fazer no banco de dados principal, na tabela principal, é essa aqui, ó. Aqui, então, eu vou, mais ou menos um exemplo. Vamos dizer que tem outro processo aqui, chegou, esse processo, ele é do dia 24, foi nomeado em 24/3, vamos dizer que o juiz deu 20 dias, só para mostrar. Em 20 dias, eu tenho mais 12 dias para fazer, né, da data de hoje, então está no prazo amarelo. Aí eu recebo também outros processos nessa data. Então aqui, gente, é onde eu alimento as minhas informações. Eu vou para a mesma data. Aqui, 24/3. Né? A mesma data, só que aqui, vamos dizer que o juiz deu 10 dias. Na prática, né? Eu ainda teria mais 2 dias para fazer. Você vê ó, que quando eu coloco 24 e coloco 10, ele já coloca a data que seria 3/4, né? Aí vamos pôr uma data negativa agora, só para a gente ver quando ele marcar atrasado. Então, 24/3, né? Vamos pensar que eu tinha um dia para fazer esse processo, só para ilustrar. Ou seja, em 25/3, já passaram-se 6 dias, ou seja, é um processo atrasado. Então, vocês estão vendo o quê? Só com a data e o prazo de conclusão, eu já tenho essa data que é prevista, os dias para me ter uma noção quantitativa, né? E a classificação desses dias nesse critério que eu coloquei, no prazo verde, amarelo, vermelho e atrasado. Então, uma vez que isso está no seu banco de dados, né, você vai voltar aqui lá no painel, aonde que a gente guarda isso, vou fechar aqui onde estão as tabelas de cadastro, as tabelas de rotina estão aqui, então eu vou procurar isso aqui, ó, na rotina, porque eu estou querendo saber a minha rotina diária, o que acontece, ó, olha só como é que fica aqui. Os processos eles aparecem aqui ó, no Kanban de pratos processuais, me dizendo que eu tenho um atrasado, um no amarelo, um no verde, um no vermelho. Então automaticamente eles vão aparecer aqui para mim, ó, para mim saber o tempo de cada um, né? Para saber o que. Se eu estou com o processo atrasado ou vermelho, eu tenho que correr para fazer esses processos, né? Então é uma forma de eu organizar aqui, né, os meus processos. Eu até posso organizar assim, quer ver? Ó, propriedades, né? O grupo.
e organiza. Deixa eu ver se eu consigo organizar eles aqui. Então, eu consigo então usar essa parte aqui da minha visão dessas tabelas, né, para ver como que eles estão, né, quando cada processo, né, ele está já, né, com o vencimento do prazo processual dele. Tá bom? Então lembre-se, no sistema período 2.0 a gente tem as tabelas de alimentação, as tabelas de cadastrar as informações e depois as visões, né? Como que a gente consegue ver essas tabelas, né, sem alterá-las, né, mas para ajudar aqui na nossa rotina das nossas demandas, da rotina de fazer a gestão dessas nomeações. Então, aqui nessa visão, eu vou ter, então, todas as perícias ativas que estiverem, né? Eu posso até entrar nelas quando aparecer aqui e editar, igual eu posso fazer aqui. E aqui eu tenho, né, essa visão dos prazos processuais, né, que também para mim acompanhar esses prazos processuais. Então, espero que tenha ajudado vocês a entender aí como que funciona, né, internamente, né, essas tabelas e as visões e como que a gente aplica isso para a gestão das nossas nomeações. Tá bom? Um grande abraço para vocês, até mais. Tchau.